E aí, se você investe ou pretende, planeja investir em renda variável, uma das coisas que você tem que se certificar é que você tem informações suficientes e valiosas para você tomar uma decisão inteligente de alocação ou não em um determinado ativo. Se você compra uma determinada ação, um determinado fundo imobiliário ou não, tá? E quando a gente vê como as pessoas fazem as análises, você vai ver que as pessoas geralmente se apoiam muito no release de resultados, que eu vou explicar um pouco mais em detalhes aqui, e em algum site agregador, Status Invest, por exemplo. Então, eles pegam essas duas fontes de informação, analisam rapidamente, se muito, eles olham os releases anteriores, mas nem isso, tá? E eu quero trazer para você nesse vídeo uma outra forma ou outras fontes de informação que tem muito mais informação do que o release e que vão te dar elementos valiosos para você entender como que aquela empresa funciona, se vale a pena você investir nela ou não, e todas fontes oficiais, tá? E eu vou compartilhar aqui uma tela para você tirar um print, para você salvar isso aqui. E esses são os principais relatórios gerenciais que você vai olhar quando você quer analisar uma empresa. Eu vou passar por cada um deles, eu vou mostrar cada um deles na prática de uma empresa real, e especialmente esse aqui, o formulário de referência, que é um relatório que, assim, cara, pouquíssimas pessoas olham, mas é de todos esses aqui, ele é um dos que mais tem. Aliás, ele é o relatório que mais tem informação. Ele é gigantesco, mas eu vou mostrar quais são os principais pontos que você deve olhar dentro do formulário de referência e você vai sair desse vídeo com uma outra interpretação de como analisar uma empresa, tá? Então vai complementar um vídeo que eu fiz sobre como que você analisa uma empresa do zero, tá bom? Então, isso é super importante para vocês tomarem uma decisão correta, tá? Dito isso, vamos olhar na prática aqui como que essa análise funciona, tá? Então eu estou com dois exemplos de empresa que eu já falei no canal, por isso que eu peguei essas empresas, não tem nenhum outro motivo além desse, tá? E eu vou mostrar um pouco na prática. Se você for analisar uma empresa do zero, se eu for analisar uma empresa do zero, a primeira coisa que eu vou olhar é o site de RI da empresa, que é onde eu estou aqui agora, tá? Então, eu vou, por exemplo, entrar aqui e vou ver a companhia, a visão geral, né? Vou dar uma olhada aqui no que a empresa coloca que ela faz, etc. Geralmente ela coloca aqui a história dela, então eu consigo entender mais detalhes, ó que legal, né? Do que ela está planejando fazer, as fases. Tem empresas que mostram quais são as linhas de negócio que ela tem, quando ela tem mais de uma, né? E que não, e às vezes não é tão simples de entender. Então, isso aqui já tem muita informação bacana para gente. Mas aí a segunda coisa que eu vou fazer é procurar a apresentação institucional, tá? Então, o primeiro item que estava naquela outra parte que eu mostrei é a apresentação institucional. Veja, a apresentação institucional não é a mesma coisa que a apresentação de resultados. Então, vai estar em alguma dessas abas aqui. Nesse caso, já tem uma aqui, ó, apresentações e vídeos, tá? Vou clicar aqui. E eu tenho aqui, ó, as apresentações da empresa. Então, tem algumas que ela faz em eventos que ela criou, de repente, para Nova York, para o BTG ou para alguma outra empresa. Eu quero essa daqui, ó. Eu quero a institucional, tá? Que ela fala da empresa. Não confunda essa apresentação com essa daqui, ó. Eu vou na central de resultados. E aqui eu tenho essa apresentação. Não é a mesma coisa. Essa daqui é a apresentação somente dos resultados daquele trimestre. Não é isso que a gente está falando no momento. Quando a gente fala de apresentação institucional, é para entender o funcionamento da Renner ou da empresa que você for analisar como um todo, tá? Então, aqui tem informação valiosa, eu não vou passar por tudo, depois você pode vir aqui e ler se você quiser, mas geralmente você vai ter um overview de como que a empresa funciona, do que ela tem, das marcas que ela trabalha, você vai ter alguns detalhes do que ela traz para você sobre o posicionamento de mercado, sobre venda, você vai ter muita informação que ela traz sobre ela mesma, tá? Legal. E aí ela vai começar a explicar como que os negócios dela funcionam, então aqui você já tem uma visão que você não tem em nenhum outro lugar, por exemplo, aqui, olha, a classe social alvo de cada uma das marcas que a empresa traz para você. E isso é super importante, por público-alvo, né? Classe social, etc. Isso é super importante, porque quando eu for fazer uma análise dessa empresa, ainda mais num período de crise como a gente está vivendo agora em 2023, né? Uh, eu vou querer entender como que a empresa se comporta. Por exemplo, a gente está no período que a gente tem um potencial de inflação, um gatilho potencial de inflação no Brasil relativamente alto, e como que a Renner se comporta quando a gente faz uma análise de elasticidade de demanda dela? Ou seja, no período de crise, o quanto que as pessoas param de comprar na Renner?
Porque na Magazine Luiza, já que ela está aberta aqui, a Magazine é uma empresa de varejo, né? Então, como que a receita da empresa se comporta em período de crise, em período de alta de inflação? Quando a gente tem uma classe social não muito pobre, vamos colocar, né? Porque o pobre ele é mais afetado. Qualquer mudança na economia, o pobre deixa de consumir os itens de, entre aspas, né? É menos essenciais e ele foca em comprar o que é essencial para ele. É natural, tá? Quem tem mais dinheiro mantém a sua rotina, reclama da inflação, etc. É ruim, perde poder de compra, mas a pessoa ainda tem dinheiro para comprar as coisas que ela quer. Então, empresas que focam nesse segmento tendem, não é regra, tá? Mas é mais ou menos, tendem a ter uma perda menor de receita ou uma perda menor de performance, né? E de métricas durante uma crise. Então, isso é importante, cara. Eu entender isso aqui. E ela já dá aqui que 90% da receita vem da Renner, né? E aí eu vou me perguntar, será que a Camicado, a Yukon, será que alguma dessas outras marcas um dia pode ser um gatilho de alta da empresa? Será que ela planeja fazer com que a Camicado exploda e vire 20% da receita? Não sei, o que que a Camicado faz? Vamos analisar, pesquisa no Google também, tá? O Google tá aí para isso. É uma outra ferramenta, tá? Então ela vai te dar um overview de negócio que ela tem. E olha como eu consigo extrair informações bacanas sobre esse overview. Aí outra coisa que muitas empresas fazem que é super legal é dar uma visão de mercado. E aí ela fala que eles têm ainda espaço para continuar crescendo, eles fazem comparação, a renda tem 9,3%, etc, tá? Só que toma um pouco de cuidado, porque é muito possível que alguém veja um potencial gigantesco de crescimento desse aqui e pense, vou comprar porque vai valorizar. E não, não necessariamente vai valorizar. Eu sempre falo que se crescer fosse fácil, qualquer padaria já teria virado balduco. Não é assim que crescimento funciona. A padaria da esquina da tua casa, da tua rua, cara, se você for fazer um estudo de quanto que ela tem de mercado para ganhar, ela tem um mercado gigantesco na cidade, tá? Só que não significa que ela vai ganhar esse mercado. A mesma coisa com a Renner. Só muda a escala, cidade, país, né? Por que que a Renner vai ganhar? Por que que não é a CIA? As duas estão querendo crescer, então por que que uma e não a outra? Então, assim, eu vou analisar a empresa, legal, ela está me dizendo que tem espaço para crescer, ela é uma empresa de crescimento, portanto, eu quero saber se esse crescimento vem. Eu quero saber o que que ela está fazendo para trazer esse crescimento. E eu vou olhar os números da empresa para ver se esse crescimento tem chegado ou não, tá? Então, essa análise é importante. Então, não fiquem maravilhados com alguns números. Interpretem de forma racional. Façam questionamentos inteligentes. Uma habilidade importante do investidor é essa: é você olhar para alguma coisa e saber questionar. Cara, mas legal, tem espaço para crescer, mas ela está crescendo? Como é que foram os últimos 5 anos, por exemplo? O que que ela está fazendo daqui para frente? Quais são as iniciativas que ela tem hoje? E pode ser que aqui a gente já tenha alguns detalhes, né? Então, grandes oportunidades no online, legal. Aí ela está trazendo o ecossistema que ela está criando. Compare isso daqui com o que ela tem feito. Pega o release de 1 ano, 2 anos atrás e olha para ver o que mudou. E aí você vai ver se a empresa está se movimentando ou não para fazer, para trazer crescimento, né? Então, olha tudo que ela está fazendo aqui. Se for o caso, entra no shopping, visita uma loja, né? É uma análise super importante, inclusive o Peter Lynch, no livro dele, fala para a gente fazer isso. Anda na rua e vê as empresas que você está analisando, entra, vê como é que elas funcionam, dá uma olhada, vê se é bonito, só para você ter um pouco mais de familiaridade, tá? E olha que legal, ela traz para você todo uma visão aqui, tá? E tem muita coisa que é intangível. Então, assim, é muito bacana essa apresentação, tem um monte de coisa que vocês podem aproveitar aqui, geração de valor, então ela vai te trazer um monte de números, tá? Ganhando market share, isso é legal, porque se ela ganha market share, significa que ela está crescendo mais do que os concorrentes. Então, isso pode me indicar, talvez, que ela seja uma empresa do setor que valha mais a pena do que as concorrentes, vai depender do resto da análise. Mas isso é um número legal para a gente ver, tá? Então, esse é o primeiro lugar que você vai olhar para conhecer a empresa, o mercado onde ela atua, ela vai te trazer essa informação, tá? A segunda fonte de informação é o famoso release de resultados, tá? Então, vamos entrar aqui na central de resultados. E antes de eu entrar no release, deixa eu fazer alguns comentários. Todo trimestre a empresa divulga o release, né? Então, os relatórios do trimestre atual, do trimestre anterior, na verdade, e no final do ano, no quarto trimestre, ela divulga o consolidado do ano completo, que é super importante da gente olhar, tá? Porque a gente sempre tem que olhar, gente, o período. Legal, vamos ver o trimestre, vamos ver se teve algum evento diferente,
mas uma empresa não muda nem para melhor e nem para pior da noite para o dia. Ela precisa de tempo. A Renner não abre 10 mil lojas em um dia, uma semana. Ela precisa de tempo para abrir uma, duas, três, quatro lojas ao longo dos meses, tá? E aí, no final do ano, eu vou ver o que que aconteceu, vou dar uma analisada com mais calma e vou trazer mais elementos para minha análise, tá? Ainda assim, a empresa faz o quê? Isso aqui é uma apresentação do release, tá? Então, assim, é a mesma coisa que o release, pode ter alguma outra informação que não está detalhada no release, tá? Então, vale a pena olhar. Mas aqui a gente tem a conferência, pessoal. E isso é muito bacana. Essa conferência é um áudio que a empresa, é uma reunião online que a empresa fala sobre isso aqui, sobre essa apresentação de resultados, ela abre essa apresentação, o CEO, a CEO da empresa explica para você como é que tem desempenhado a empresa, né? E vão fazer comentários. E no final a gente tem perguntas de analistas, tá? Os analistas fazem perguntas, olha, eu tô vendo tal coisa, como é que vocês estão se posicionando com isso? E aí o próprio CEO, de repente, pode responder e te dar informações que não tem em lugar nenhum, a não ser na conferência, tá? Aqui a Renner não tem isso daqui, a gente só tem a conferência, então se eu clicar aqui, ele vai abrir um vídeo do YouTube na Renner, né? Que é a gravação da conferência. Mas tem algumas empresas, como a Magazine e várias outras, tá? Se eu vir aqui, ó, geralmente está na central de resultados. Eu vou ter o transcript, que é o texto, é essa conferência em texto. E eu prefiro, porque muita coisa que ela vai falar aqui eu vou bater o olho, legal, 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 legal. E aí eu posso ver o que, que me interessa e ir direto para a pergunta dos analistas, tá? Então, cadê aqui a pergunta? Caramba. Então, a gente tem aqui, olha, alguém do Itaú fez uma pergunta, alguém, aqui é uma outra pessoa, vice-presidente de operações, tá? É, E aí eles vão explicar um monte de coisa. Então eu não vou ficar lendo isso aqui, por mais que eu tenha vontade, mas leiam. Olha quanta informação vocês têm aqui de perguntas interessantes, tá? Então, isso é o que acontece aqui dentro dessa pergunta. Agora, dito isso, o release, vamos clicar nele. O release de toda a empresa, ele vai seguir mais ou menos o mesmo formato. A primeira coisa que a gente vai ter são os destaques, tá? Então, a gente tem aqui, por exemplo, pode ser em tópicos, pode ser em texto, mas vai ter uma seção de destaque, tá? uh, Vão ter indicadores-chave. A esmagadora maioria das empresas traz um consolidado de indicadores, receita, o crescimento do GMV, né? Então, a receita no digital, ela vai trazer várias informações. Depois a gente vai ter a mensagem da administração, que é um texto que o presidente da empresa pode escrever para a gente, explicando algumas coisas, né? Então, eu vou ler, mas muita coisa que ele vai falar já vai estar aqui, e uma outra frase ou detalhe que eu vou falar, isso aqui é interessante, tá? Então vai ter isso aqui. E após isso, pode ter um elemento ou outro que fuja do padrão que eu vou falar, mas geralmente você vai ter o destrinchamento da DRE. Então, sabe aquela estrutura da DRE? Se você não sabe, tem um vídeo no canal que eu explico o que que é uma DRE e como que você analisa ela, tá? Mas você vai ter receita, custo, despesa, a DRE como ela realmente é. O release vai destrinchar a DRE. A receita, então ele vai te dar várias métricas de receita, de onde que vendeu mais, qual dos negócios da empresa trouxe mais receita, quanto que o GMV digital cresceu, ele vai começar a dar métricas sobre a receita. Custo. Olha, teve uma transformação de custo, o dólar subiu e impactou o nosso custo, etc., porque o nosso custo tem a ver com dólar, etc, etc. Despesa. Olha, despesa, a gente teve uma despesa não recorrente, então a empresa vai destrinchar tudo isso, tá? E a gente vai olhar tudo isso daqui. E lá no final, eu vou ter a DRE, o balanço patrimonial, o fluxo de caixa, eu vou ter os relatórios propriamente ditos, tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui o resumo, a gente tem algumas métricas, eu tenho aqui a mensagem da administração que eu comentei. Aqui a Renner, como ela é uma empresa de varejo, tem muita coisa que é intangível, né? Então o trabalho de marca, algumas coisas que ela está fazendo, são importantes para o negócio dela, tá? Então ela reporta logo aqui. Faz sentido porque senão ela quebra o fluxo, tá? Então ela reporta aqui nessa seçãozinha, né? E depois que ela terminou, ela traz a performance financeira, que é o que eu falei, é destrinchar a DRE. Olha como a nossa receita se comportou, né? Olha a receita dividida por negócio, então a gente vê que a Renner disparada é a maior, a Kamikado também tem uma relevânciazinha, mas enfim, tá? E etc. Venda no digital, né? Lucro bruto, se você sabe o que é uma DRE, você sabe que lucro bruto vem depois do custo, né? A Renner não fala muito sobre custo porque provavelmente não tem grandes detalhes. O custo da Renner é a loja, algumas coisas de logística e tal. Então, depois eu vou mostrar um outro relatório que vai dar mais detalhes para vocês.
tá? Despesa, olha o que eu falei, EBITDA, né? Mais um detalhe de pagamento, resultado de serviços financeiros. Então, olha como ela dá detalhes, tá vendo? Análise de carteira, resultado financeiro, saiu do EBITDA e entrou ali na dívida. Então, ela dá todos esses detalhes pra gente, tá? E aí, no final, você tem os relatórios contábeis aqui. Então, esse é o release. E é aqui que a gente geralmente acompanha muito mais, porque isso aqui vai sendo atualizado todo o trimestre, né? E eu preciso acompanhar isso aqui, é super importante. Mas para analisar uma empresa do zero, não é só isso que eu vou olhar. O release eu vou olhar, vou ler, vou acompanhar. Mas para eu analisar, como eu falei, eu preciso me familiarizar com o resto dos detalhes aqui sobre a empresa, tá? O próximo relatório é o que eu chamo de, o que eu chamo não, é o que a gente chama de ITR, tá? Ou DFP aqui, ó. O que que é isso daqui? O release, ele é um relatório que ele vai mostrar os números da empresa do jeito que a empresa quiser. Teoricamente, ela faz o que ela quiser com esse release, ela coloca as métricas que ela acha relevante e não importa, tá? Só que o ITR é a mesma coisa, são os números da empresa dentro da norma contábil. Então, por exemplo, no ITR, eu não posso colocar o resultado ajustado. A empresa, de repente, tem uma receita não recorrente, uma despesa não recorrente, ela ajusta, ela tira essa despesa para que você veja a performance daquilo ali sem aquele não recorrente. Isso faz sentido em alguns casos e não em outros, tá? Mas o ITR não. Então, no ITR, geralmente ele é um relatório bem mais difícil, mais chato, não vou dizer difícil, mas mais chato de ler, porque ele não é bonitinho. Então, a gente tem aqui detalhadamente, olha, a performance. Isso aqui é o balanço patrimonial, cara. Deixa eu até abrir o release aqui de novo, só para vocês compararem. Vamos lá embaixo aqui, fluxo de caixa. Ó, isso aqui é o balanço patrimonial da empresa, tá vendo? Bonitinho, de um jeito bem legal. Isso aqui é a mesma coisa, só que da forma técnica, contábil, estruturada, que todas as empresas do país precisam seguir. Então, quando a gente faz uma análise contábil, até valuation, algumas coisas assim, eu não vou olhar o release, eu vou olhar o ITR, que é onde está a informação crua, sem detalhamento, sem nada, é do jeito que tem que ser, tá? Então, isso aqui, tudo que vocês estão vendo, ó, nada mais é do que essa parte aqui, ó, tá? É o ativo da empresa, mas dentro das normas contábeis, tá? Então, aqui você vê que a empresa coloca bonitinho. Passivo, aqui é a DRE, tá? Então, assim, pura do jeito que ela tem que ser. Então, você vai ver aqui as normas. Além disso, no ITR, você vai ter o que a gente chama de notas explicativas, que são os detalhamentos dos números do release. Por exemplo, ô Vitor, eu vi aqui que o contas a receber da Renner aumentou muito, né? Então, mas assim, e daí? O que que a gente tem de detalhe? Vamos olhar no ITR. Aqui no ITR, a gente vai ter muitos detalhes sobre contas a receber. Então, vamos procurar algumas coisas aqui, ó. Ó, a empresa geralmente ela vai pegar o release e vai jogar dentro do ITR, tá? Então é o que está acontecendo aqui, por isso que tá igual. Mas lá no final a gente vai ter as notas explicativas, tá vendo? Declaração de conformidade, etc, etc. Aqui, ó, notas explicativas, tá vendo? Detalhes sobre o caixa. Então, de repente, onde que está o investido o caixa da empresa? O que que a empresa tem feito? O que mais? Gestão de risco. Que mais que a gente tem aqui de útil? Então, assim, todos os detalhes numéricos. Olha, aonde a dívida da empresa é composta pelo quê? De onde vem a dívida? Quanto que ela paga de juros por essa dívida? Tá no ITR, tá? O que que tem dentro do contas a receber? Ó, contas a receber. Vamos dar um enter aqui até chegar onde a gente quer. Ahn, hum. Contas a receber de cliente, política contábil. Olha só, aqui ela vai detalhar para você várias questões de contas a receber, tá? Ela pode detalhar que horas entra essas contas, né? Então você vai ter muito detalhe aqui. Estoque, então assim, é muita informação. Se você tiver dúvidas, por exemplo, do que está no release, antes de você ir lá futricar no e-mail do RI, entra nas notas explicativas e leia, já está escrito aqui. É que você não sabe onde está, mas está aqui, tá? No ITR da empresa. Então eu vou entrar aqui e a gente tem muitos detalhes. Se não tiver nas notas explicativas, você vai no RI. Mas às vezes a informação já está aqui, tá? Você pode consultar, já está totalmente detalhada para você, tá bom? Então esse é é uma outra informação super importante. Essas notas explicativas, gente, tem muita coisa útil e importante sobre a empresa. Então, quando eu pego grandes variações de número no release, né, na apresentação de resultados ali, eu vou entrar no ITR e vou querer entender o que que é aquilo, de onde vem, por que que vem, que horas aconteceu, mais detalhes, eu preciso saber, tá? Então, esse é o ITR. E por fim, chegaremos ao formulário de referência, tá?
O formulário, geralmente, ele vai estar ou em algum lugar que vai estar como documento CVM, ou ela própria coloca aqui, ó, formulário de referência, né? Então já tem uma aba aqui só para ele. E a gente sempre pega o mais recente. Esse aqui também é um outro documento formal. Todos os documentos de todas as empresas vão seguir o mesmo padrão, tá? E ele tem ouro. Esse é um dos documentos mais importantes. Por quê? Porque a gente tem aqui, olha, quem que é o responsável, auditores, etc, tá? Informações financeiras rápidas. E a gente tem alguns detalhes. Primeiro, fator de risco. Quais são os riscos que essa empresa tem na operação dela? E se eu clicar aqui, ó, vou copiar, Ctrl F e colar, tá? Eu vou detalhar aqui, ó, eu vou ler. A empresa vai trazer riscos detalhados por categoria. Então, quais são os riscos da própria empresa, tá? Quais são os riscos dos fornecedores? De repente, ela é muito dependente de um fornecedor só. Quais são os riscos da economia como um todo? Então, se a empresa, por exemplo, a taxa Selic subindo, acaba com a nossa vida. Quais são os riscos regulamentais, por exemplo, empresas de energia elétrica, que têm regulamentações, que se aquela regulamentação mudar, muda muita coisa nos resultados da empresa. Uh, Riscos relacionados a cliente, de repente a empresa tem poucos clientes, não é o caso da Renner, mas tem empresas industriais, por exemplo, que podem ter poucos clientes, né? Tem uma empresa também, por exemplo, que é a Ferbasa, ela tem muito cliente na China, ela tem poucos clientes, cara, a receita dela é muito concentrada. Seguradoras também. Então, assim, eu tenho um risco dividido por seção, cara. Isso é sensacional, tá? Eu tenho muita coisa aqui de verdade e eu posso detalhar. Isso é a seção 4 aqui, ó. Os riscos bonitinho. Tem processo que a empresa está passando, etc, tá? A seção 5 é o que que a empresa faz para reduzir ou mitigar esses riscos que a gente viu na seção 4. Então, é legal ver. A seção 6 é o histórico. Isso é importante. Se você vê aqui, por exemplo, no Instagram, no YouTube, aquelas pessoas que falam assim: pô, vou te contar a história da empresa tal. Em 1913, um casal de fazendeiros fez uma parada legal e montou uma empresa, etc, etc. Como que eles montam esse vídeo? Olhando o formulário de referência, juntamente com pesquisas no Google, claro. Mas aqui tem a informação, tá? Então já tem um detalhe aqui do que aconteceu, se a empresa veio de lá e foi para cá, o que a empresa fez, todas as aquisições, tem todos os detalhes aqui para você. A seção 7 é super importante, tá? É os negócios da empresa. O que que a Renner faz? A Renner vende roupa? Também, mas não é só isso que ela faz. Ela faz mais coisa. Ela tem outras marcas, ela tem uma operação financeira rodando dentro da empresa. Então, se eu vir aqui, ó, só para mostrar e ilustrar um pouco mais para vocês, a gente tem aqui, ó, a Renner, né? Então aqui eu já clico aqui, ó, visão geral, né? Ela explica o que que a Renner faz, o que que a Kamikado faz, a Yukon, a Yashu, ela explica todas as lojas dela, tá? Ela explica às vezes onde ela está posicionada, número de lojas. Cara, você tem um monte de informação. Estratégia, vantagem competitiva, ela mostra os números, né? Que após essa estratégia ter sido implementada, de 2017 até hoje, olha como reduziu o número de clientes insatisfeitos aqui, ó, tá vendo? Os clientes estão muito satisfeitos, então ela mede isso de alguma forma, estratégia dela. Então eu vou ter muita informação útil aqui para você, que isso você vai usar para analisar e acompanhar a empresa. Então o formulário de referência é um dos documentos mais importantes que tem, se você quer conhecer uma empresa do zero, tá? E aí eu vou ver o resto, né? Então ativos relevantes, aí são coisas mais contábeis. Comentários de diretores, projeções. Geralmente é curtinha essa sessão aqui, mas a gente tem projeções, né, que a empresa traz às vezes, detalhes de dividendo, como que, olha, quanto que os gestores da empresa estão sendo remunerados, se é justo ou não, tá? Que aí o pessoal comentou, por exemplo, da Nubank um tempo atrás, que a diretoria da empresa, né, diretoria é o presidente, a galera toda lá, eles estão sendo muito remunerados, né? E isso impacta muito as despesas da empresa. Então aqui a gente tem a política para ver se isso faz sentido ou não. E aí, com o tempo, pessoal, vocês vão aprendendo a fazer análises mais avançadas, tá? Isso aí exige experiência. Mas saiba da existência disso daqui. Os itens mais importantes para mim são o item 7, vou mostrar aqui, ó. Atividade, não necessariamente nessa ordem, tá? Só vou falar os itens importantes. O 7, que são as atividades da empresa, não tem como eu investir sem saber o que ela faz. O 6, que eu vou dar uma olhada no histórico. O 5 e o 4, para entender os riscos da empresa. Esses são os principais riscos. Depois eu posso olhar a remuneração dos diretores para ver, para fazer uma análise de governança corporativa. Eu posso dar uma olhada na política de dividendos, que geralmente vai estar no site de RI. Muitas vezes a empresa já coloca aqui, ó,
dividendos, né? Então, ela dá um resumo dos dividendos que ela pagou, mas ela explica que pelo menos, ó, já tá aqui, ó, pelo menos 25% do lucro líquido ajustado, tá? É o que a Renner planeja pagar de dividendos pra gente. Então, geralmente já tá aqui. Mas eu tenho isso também lá no formulário de referência para eu analisar. Então, pessoal, eu falei já bastante coisa nesse vídeo. Vejam como tem muita informação para vocês analisarem e eu preciso saber assimilar essas informações, tá? Eu acho que não tem um vídeo no YouTube, eu nunca vi, pelo menos, que dá esse formato de informação que eu tô trazendo aqui para vocês. Então, cara, se você assistiu até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Dá um like aqui no vídeo para você dar uma ajuda aí pra gente, tá? E se você tiver alguma dúvida, algum ponto, quiser contribuir para alguma coisa que eu falei, comenta aqui, que o seu comentário vai ser muito bem-vindo. Muito obrigado pela sua audiência, bons investimentos e bora ficar rico.